Então, gente, meu nome é Marielle e eu vim aqui para falar algumas características da primeira geração do romantismo. A primeira característica que eu vou falar é o indianismo, que o índio foi escolhido como um dos símbolos da nacionalidade brasileira. O negro, vindo de outro continente, não podia ser considerado um típico brasileiro. O homem branco, tampouco, identificado como colonizador português. A figura do homem nativo substituiu o herói medieval europeu em nossa literatura. O índio visto como bom selvagem, entre aspas, cujo seu comportamento era idealizado. Agora eu vou falar sobre o nacionalismo ufanista. O nacionalismo é um dos traços essenciais da primeira geração do romantismo. Essa característica abriu um variado leque temático, entre eles o regionalismo, além de proporcionar a pesquisa histórica, folclórica e linguística e o debate acerca dos problemas nacionais. Posturas que evidenciavam o comprometimento dos escritores com o projeto de construção de uma identidade nacional em nossa literatura. Agora eu vou falar sobre outra característica que é a exaltação da natureza e da liberdade. Os românticos utilizavam a exaltação da natureza e da liberdade como um mecanismo para fugir da realidade, objetivo alcançado quando o escritor voltava-se para paisagens novas como a selva brasileira. Esse novo espaço possibilitou a criação de uma poesia voltada para o índio e para a natureza brasileira. Essa poesia é expressa em uma linguagem simples e acessível, cujo seu principal representante foi Gonçalves Dias. E agora eu vou falar sobre o individualismo e egocentrismo, que também é uma das características da primeira geração do romantismo. Nessa característica, para os autores românticos, eles e seus sentimentos eram o centro do universo. Seus desejos, paixões, frustrações eram o mais importante no entorno ou no mundo. Então, gente, agora eu vou ler a biografia de Antônio Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, 1823 a 1864, foi um poeta, professor, jornalista e teatrólogo brasileiro. É lembrado como grande poeta indianista da primeira geração romântica. Deu romantismo ao tema índio e uma feição nacional à sua literatura. É considerado um dos melhores poetas líricos da literatura brasileira. É patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. Antônio Gonçalves Dias nasceu em Caxias, Maranhão, no dia 10 de agosto de 1823. Filho de um comerciante português e uma mestiça, viveu em um meio social conturbado. Ajudou seu pai no comércio e, ao mesmo tempo, recebeu educação de um professor particular. Em 1838, exilou-se em Portugal por se envolver nas guerras contra a independência do Brasil. Em Coimbra, ingressou no Colégio das Artes, onde concluiu o curso secundário. Em 1840, matriculou-se na Universidade de Direito de Coimbra, onde teve contato com os escritores do romantismo português, entre eles Almeida de Garrett, Alexandre Herculano e Feliciano de Castilho. Essa aí foi uma biografia de Antônio Gonçalves Dias. Oi, meu nome é Adriele e eu vou falar agora sobre o poema de Jucupira. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo burjante que agora anda errante, povo fado e inconstante. Guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim, com plácido rosto, sereno e composto, e acerbo desgosto comigo sofri. Meu pai ao meu lado, já cego e quebrado, de pernas ralado, firma-se a mim. Nós ambos, mesquinhos, por envios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho gritando, sofrendo já. Oi, meu nome é Natália, eu vou falar sobre o poema primeiro de Jucupira. O título do poema é retirado da língua tupi e significa aquele que vai ser morto. O poema descreve um drama vivido por um índio, tupi, sobrevivente de sua tribo, que é capturado pelos timbiras e deve ser morto em um ritual, porém deve antes relatar suas façanhas para provar que é digno de ser sacrificado pelos outros índios. Agora fique com o próximo colega que vai acrescentar um pouco mais sobre o nosso tema. Oi, meu nome é Itaone, eu vou ler agora 3 estrofes sobre o canto da piaga. Ó guerreiro
guerreiros, a tábua sagrada, ó guerreiros, a tribo tupi, falam deuses os cantos da pialha, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Esta noite era a lua já morta, a Iangá me redava a sonhar, eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Abra os olhos e queda, medroso, monitoso, que prodígios que viu. Arde um pau de resina fumosa, não fui eu que o acendi. Agora eu vou explicar um pouco sobre o poema. O poema chama atenção pelo fato do piá, ou pajé, ser acompanhado por um fantasma Iangá, espírito do mal, que faz predições do que viria a acontecer à tribo, depois da chegada do homem branco, tratado no poema como um monstro que iria profanar toda a sua cultura, os monitores, divindades e maracás. Oi, meu nome é Carlos. Agora vou falar um pouco do poema Canção de Tamoio de Gonçalves Dias. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, vive lutar. A vida é combate com os fracos abaixo, que os fortes, os bravos só podem exaltar. Um dia vivemos o homem que é forte, não teme da morte, só teme fugir. No arco que extensa tem certo uma pressa, que seja tapuia com dor ou tapi. O forte o combate, seus efeitos inveja, de que na paleja cargoso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvados às fortes, escuta-lhe a voz. Domina-se, vive, se morre, descansa, dos seus na lembrança, na voz do povinho. Não cures da vida, se bravo, se forte, não fujas da morte, que a morte é divina. Agora eu vou explicar um pouco do poema Canção de Tamoio. A Canção de Tamoio trata das trajetórias indígenas com a desconstrução do artigo ideal implantado que o índio é sempre romântico, como exposto em muitas obras. Nessa obra em específico, o singular consiste na exaltação do combate e do lutar, além de evidenciar o índio como uma figura guerreira que luta amplamente para ser valente, além de ser robusto e naturalmente um homem forte para que possa enfrentar a natureza todo a qualquer problema. Olá, meu nome é Kailane e vou falar um pouco sobre a biografia de José Alencar. José Mariciano de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829, na cidade de Messejana, no Ceará. Com apenas 1 ano de idade, sua família mudou-se para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império do Brasil. Estudou no Colégio de Instrução Elementar e em 1846, com 17 anos, ele ingressou na Faculdade de Direitos do Largo de São Francisco, na capital paulista, formando-se em 1850. Durante esses anos, na universidade, criou a revista intitulada Ensaios Literários. José Alencar também foi uma figura multifacetada. Ele exerceu sua profissão de advogado e atuou na política, elegendo-se deputado. Ele foi também chefe da Secretaria do Ministério da Justiça em 1859 e ministro da Justiça em 1868 a 1870. Ele atuou como jornalista no Correio Mercantil, isso foi em 1854, e o redator-chefe no Diário de Rio de Janeiro, a partir de 1856. Nesse mesmo ano, ele publicou seu primeiro romance, Chico Minutos. No ano seguinte, ele publicou 2 romances, A Viuvinha e O Guarani, e casou-se com Ana Cocharne, acho que é assim que se fala. E em 1872, ele teve seu primeiro filho, Mário Cocharne de Alencar, membro da Academia Brasileira de Letras, e faleceu no Rio de Janeiro dia 12 de dezembro de 1877, com 48 anos, vítima de tuberculose. Depois de ter morrido com 48 anos de idade, José Alencar foi um ávido escritor e dono de uma vasta obra. Ele escreveu romances urbanos, indianistas, regionalistas, históricos, crônicos, críticas e teatros. Suas obras foram marcadas, em sua maioria, por temáticas voltadas para o nacionalismo, a história e a cultura popular brasileira. Outra importante característica refere-se à linguagem, uma vez que Alencar foi um grande inovador da linguagem portuguesa e valorizou uma linguagem. Outras importantes características referem-se à linguagem. Uma vez que Alencar foi um grande inovador da linguagem portuguesa, ele valorizou uma linguagem mais nacional. Agora eu vou falar alguns dos seus romances.
5 Minutos, A Viuvinha, O Guarani, Luciola, Diva, Iracema, O Gaúcho, O Tronco de Ipê, Sonhos d'Ouro, Alfarrábios, O Biranjara, O Sertanejo, Senhora e Encarnação. José de Alencar, ele foi um grande amigo de Machado de Assis, a figura que o nomeou patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Em homenagem a José Alencar, na cidade de Fortaleza, encontrou-se o teatro que criou uma revista intitulada Ensaios Literários. José Alencar foi uma figura que exerceu sua profissão de advogado e atuou na política, elegendo-se deputado estadual do Ceará. Isso foi em 1861. Ele estudou no Colégio de Instrução Elementar e, em 1846, com 17 anos, ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital paulista, formando-se em 1850. Durante esses anos na Universidade José de Alencar, inaugurada em 1910. Além disso, na cidade do Rio de Janeiro, foi erguida uma estátua do escritor. Bom, e a biografia de Alencar foi isso. Agora fique com o próximo colega. Oi, bom dia, então, meu nome é Franciele, eu vou falar sobre um pouco da obra do Guarani. O Guarani é uma das obras mais destacadas da escola de José de Alencar. Esse romance de caráter cristão foi publicado em 1957, durante a primeira fase da ocupação no Brasil. Para compreender melhor a linguagem utilizada por Jesus de Alencar, vou falar alguns trechos de cada parte da obra. Primeira parte, os aventureiros, junto aos cabeças da Serra dos Órgãos, desde um fio de água que se dirige para o norte, engrossado com as manécias que recebe no seu curso de 10 lágues que torna-se o rio Cordel. Ondas são calmas e serenas como as de um lago, e não se revoltam contra os barcos e as canoas, que revelam sobre elas. Escravo submisso sofre o latego do Senhor. Não é neste lugar que ele deve ser visto, sim aos 3 ou 4 lagos acima de sua foz, onde é livre e ainda como filho indomito desta pátria da liberdade. Segunda parte, período. Correu no mês de março de 1973, era portanto um ano antes do dia em que se abrisse esta história. Havia bairro do caminho, que então servia a expedições entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Peregrino da tribo dos Guataicasses, considerado o herói da trama, é um grande amigo do Dom Antônio e ama a filha dele, que é Cecília Perim, e é fiel, honrado e apresenta forte ligação com a terra. Dom Antônio de Maris, filho d'água português, amigo de Perim e grande protetor de sua filha Cecília, dona da fazenda do interior do Rio de Janeiro. Dom Laureana, esposa de Dom Antônio, possui postura preconceituosa em algumas partes da obra. Dom Diego, filho de Dom Antônio e Dom Laureana, responsável por iniciar a briga entre colonizados e colonizadores. Eu fico com o próximo colega e daqui a pouco eu volto com todos os integrantes do grupo. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o romantismo da primeira geração. Vou falar um pouco sobre a obra de Luciola. Luciola é um romance urbano em que Alencar transforma a cortesa em heroína e esta purifica sua alma com o amor de Paulo. Ela não permite amar por seu corpo ser sujo e vergonhoso, e ao fim da vida, quando admite seu amor, declara-se permanente a Paulo. É a submissão do amor romântico, onde a castidade é valorizada. E aí eu estou falando sobre a obra de Luciola, do romantismo da primeira geração, e essa foi a parte que eu gravei. Nesta obra em específico, o singular consiste na exaltação do combate e do lutar, além de evidenciar o índio como uma figura guerreira que luta amplamente para ser valente, além de ser robusto e naturalmente um homem forte, para que possa enfrentar a natureza e todo e qualquer problema.